pessoal. Testando, Sil. Olá, Oi, Clau. tá ouvindo? Te ouço, você me ouve? Tô ouvindo sim. Eu acho que tá Então tá funcionando bom. bem. Acho que sim. Então, beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu sou a Cláudia, né? Estudante da parte espiritual, né? Tô aí iniciando na carreira de terapeuta, né? Terapeuta transformacional. É algo novo, mas algo que eu tô amando. E a gente hoje vai falar aqui sobre os sabotadores, né? A gente tem um livro, né, que é Inteligência Positiva, que ele listou os 10 sabotadores das nossas vidas. E a gente vai estar falando um pouquinho. A Silmara, ela é life coach, né? Silmara Torremocha. Isso, Torre Moxa. Silmara Torremocha, psicóloga e life coach. Sil, fala um pouquinho de você e aí a gente começa daqui a pouco. Eu tenho uma formação como psicóloga, mas eu trabalho já há 27 anos em recursos humanos, na área de carreira. Eu acabei nunca enveredando para a área clínica. Mas a gente está sempre lidando com pessoas e com as questões das pessoas, né? Então, conhecer mais aí sobre os sabotadores, eu já tinha uma formação em coaching, fui fazer uma segunda formação e aí eu aprofundei os conhecimentos em sabotadores, aí eu passei a fazer uma imersão, um terceiro curso só em sabotadores, porque a gente percebe o quanto faz diferença hoje a gente trabalhar com as nossas vozes, né? Com aquilo que faz mal pra gente e vem de fora, né? Vem da gente pra gente, ou seja, como é que a gente se sabota? Então, é isso. O foco maior, principalmente aí nesse período de pandemia, de isolamento, tem sido trabalhar com os sabotadores. Ah, legal. Para quem está vendo a live, né, eu super indico depois, se não assistiu o desenho, né, o Divertidamente, assista e assista prestando atenção que vai entender um pouquinho sobre esses sabotadores na nossa vida, né? Ali no desenho conta um pouco a história. E vamos lá, a gente vai começar com o poderoso chefão, né? É o crítico. Fala pra gente um pouquinho dele, Sil. É isso. Então, acho que até antes de falar dos sabotadores, existe o livro, né, Inteligência Positiva. O autor foi o Shirzad Shamini. Ele é um iraniano, mora nos Estados Unidos. Eu não sei se ele é de família iraniana, mas enfim, está lá nos Estados Unidos. E ele foi quem criou essa teoria. Então ele se percebeu já adulto o quanto ele vinha se sabotando ao longo da vida. Um engenheiro, né, com mestrado na área de elétrica, foi fazer psicologia, hoje é doutor em neurociência, e ele criou uma teoria para que ficasse mais fácil, para que a gente entendesse os problemas que a gente acaba tendo. E aí, a gente fala muito do crítico, né? Por quê? O crítico, quando nós nascemos e somos crianças, nós somos orientados na nossa vida. Então, se não houver uma criticidade, se a gente não aprender que isso não pode, ali você se queima, se você atravessar aqui, você pode sofrer um acidente. Se a gente não tiver esse espírito crítico, a gente sofre, tende a ter problemas na vida, podendo perder a vida, inclusive. Então, o crítico ele faz muito sentido quando a gente é criança. Né? Todo mundo que tem criança, filhado, filho, sobrinho, sabe que a gente fala muito não por conta de cuidados com a vida. Mas o que acontece é que a gente acaba levando esse crítico, que a gente chama de pai da gangue, para a adolescência e para a vida adulta, e às vezes até o fim da vida. Né? Então, e o quanto ele tem de impacto depois na jornada das pessoas, para alguns menos, para outros muito, no sentido de sabotagem, né? Da gente se criticar muito, de criticar o ambiente, de criticar as outras pessoas. Então, tem muito desse contexto crítico.
a gente acredita que ele é a voz da razão, né? Ele justifica como necessário, né? Eu estava lendo um pouquinho disso. O que acaba acontecendo? Ele se torna uma voz muito forte, né? Então, olha, não faça isso, não se sente desse jeito, não ande com essas pessoas, isso aqui não é bom para você. E aí, como é que cada um leva isso para a sua adolescência ou para a idade adulta é realmente da jornada de cada um. Para alguns é muito forte, né? Para alguns é muito forte e esse não vai para uma vida toda. E para outros não, serve por um tempo e isso vai mudando, né? É o tom crítico de cada um. Eu cria um pouco de estresse, né? Ansiedade, decepção e ele faz a gente se sentir culpado, né? Culpado e vergonha, né? Ao mesmo tempo que ele está ali, você acha que ele está te ajudando, mas não, ele está te julgando, te criticando, não só você como os outros também, né? E o ambiente. Vamos falar um pouquinho. Eu ouvi e aí tua voz sumiu, Clau, mas é isso, o crítico ele tem esse objetivo, né? De que você não vá além, então se você for além, tem culpa, porque tem erro, tem vergonha, esse não é o certo, não é o adequado, né? Ele é cheio de regras, o crítico ele é absolutamente cheio de regras, né? E são regras que cada um depois incorpora para a sua vida, e aí, aos poucos, vai se libertando ou não, né? Por isso que ele tem vários amiguinhos, a gente fala, né? O crítico é o pai da gangue, mas ele sozinho... ele perde, ao longo da vida, ele perde o seu poder. Mas com os amiguinhos, não. E aí ele tem 9 amiguinhos, né? E são esses que fazem o grande estrago na vida. Não estou conseguindo te ouvir, Clau. Não está me ouvindo agora? Oi? Tá ruim o áudio? Ai, que estranho. Você me ouve? Tô te ouvindo bem. Eu não... Não tá me ouvindo? Eu vou sair e vou voltar para ver, porque eu não estou conseguindo te ouvir. Deixa eu ver se isso resolve. O pessoal tá me ouvindo aí? Como que tá? Alguém pode me falando? Tá bom meu áudio? Ah, então beleza. Deixa eu chamar ela de novo. Agora eu te ouço de novo. Tá? Então, voltou. O crítico também eu estava vendo que se a gente conseguir tratar ele, né, se ele está um nível até alto, automaticamente os outros também vai sendo tratado, né? O que você me fala disso? Dentro da teoria que eu tenho estudado, a gente percebe o seguinte, que o crítico, ele é necessário, tanto que existe um teste a ser feito, um gráfico e tudo mais, e aí a gente fala de um coeficiente de positividade que ele vai até 98, até 92, porque você sempre vai ter que ter esse olhar crítico por uma questão de sobrevivência, né? Mesmo na idade adulta. O problema é o exacerbado. Então, normalmente, quando a gente trata os outros sabotadores, esse crítico ele diminui, porque ele sozinho ele não tem força ao longo da vida. Então, quando a gente fala dos outros sabotadores, aí sim. E aí a gente está falando, por exemplo, de uma tendência perfeccionista. A gente sempre fala de tendências e pensamentos. Quando a gente fala de sabotador, a gente está falando de pensamento. Então, acho que dá para ir falando de cada um deles, para as pessoas conhecerem um pouco quem são esses sabotadores e reconhecerem se tem esses sabotadores aí num grau alto ou se eles não incomodam. Porque a gente tem os sabotadores e esse não é o problema. A questão é como eu lido com o pensamento sabotador. Essa é a grande diferença, como cada um lida com o pensamento sabotador. Sim. Vamos para o perfeccionista? Pode ser. Aqui eu estava na minha listagem aqui como próximo insistente, né? É o mesmo. Porque o insistente, ele tem... Sim. É que eu coloquei aqui na frente. Pode ir lá. O insistente, a tendência dele é ser perfeccionista.
Então, assim, ele é muito sensível à crítica, né? Acaba trazendo para a pessoa pouca flexibilidade, porque ela tem uma dificuldade de aceitar desafios diferentes, inclusive. Então, vamos imaginar o seguinte: alguém que esteja querendo emagrecer e tenha esse pensamento perfeccionista, ele precisa do mundo ideal para fazer isso. Então, ele fala o seguinte: não, eu preciso primeiro ter a roupa, e eu preciso ter o tênis adequado, e aí eu preciso ver qual é o cardápio, e aí eu preciso comprar os potinhos, e quando eu tiver tudo congelado é que eu começo. E nisso, ele perde um tempo, porque o perfeito às vezes não é tão simples. Então, o insistente, o perfeccionista, é um pensamento de que ainda não está bom. Ah, eu vou fazer uma live, mas eu não estou com um som bom, a minha internet não é a melhor, isso pode cair, onde eu moro é barulhento, e essa live não sai nunca. A mãe que quer voltar a trabalhar, então, às vezes ela não acha a pessoa ideal para ficar com as crianças, ou a escola ideal, e aí ela sofre muito com essa questão. A pessoa que está em busca de um trabalho e acha que o currículo não é bom o suficiente, que o inglês não está bom o suficiente, e aí ela fala: nem vou participar desse processo, porque certeza aí que eu não vou ter condição. Tamanho é o pensamento sabotador no sentido de tem que estar perfeito, e se eu não for o melhor, eu não consigo. Então eu trouxe 4 situações aí diferentes que podem acontecer, né? Pensamentos parecidos com esses. Eu passei por esse processo, né? Que nem eu estava longe, assim, não usava muito redes sociais e tinha aptidão de usar, mas para passar algo bom, para passar algo que é bom para mim, poderia ajudar mais alguém. E aí, só que nunca está preparada, você nunca está pronta. E aí, quando vem uma pressão, e aí foi com medo mesmo, foi na loucura, foi sem conhecer. E realmente, o perfeccionista, você percebe que vai só empurrando: eu nunca estou pronta, eu nunca vou conseguir. Não, eu preciso estudar mais isso, eu preciso fazer mais aquele curso, eu preciso fazer outro. E acaba não realizando nada, né? Você acaba não fazendo nada. A Aline está contando aqui pra gente que era assim, mas já passou, graças a Deus. Então é bem isso, porque depois a gente vai falar aí da questão de neutralizar esses pensamentos, né? Então o perfeccionista, o insistente, ele está sempre insistindo ainda naquele ponto. Legal. Aí a gente tem um segundo, que é o prestativo. O prestativo, ele está sempre à disposição de alguém, mas ele nunca se coloca em primeiro lugar. Sabe aquela mãezona que é a última a sentar à mesa, todo mundo já sentou, está começando a comer e a comida já está esfriando e aquela mãe ainda está servindo todo mundo? Esse é o prestativo. Então, o prestativo normalmente deixa de fazer o trabalho dele para ajudar o outro, aí ele vai fazer o dele depois, às vezes fora do horário, leva para casa. Ele está sempre achando que se ele não ajudar, ninguém mais vai. Então, ele não divide, por exemplo, o socorro aos pais com os irmãos, porque ele fala: esquece, ninguém vai fazer, então sou eu mesmo. E deixa às vezes de falar: vamos dividir, vamos fazer juntos, né? Um vai fazer mercado para eles, o outro vai no final de semana. Não, o prestativo ele faz tudo, da casa dele, da casa do outro, do escritório. Então a gente diz muito o seguinte: o prestativo ele tem uma necessidade de agradar. Por vezes, sem a gente voltar na infância, porque não é isso, mas ele foi uma pessoa que faz coisas para os outros, ajudava os avós, ajudava muito a mãe, os tios. E aí ele entende que ele era agraciado por isso, porque as pessoas agradeciam e gostavam, então ele passa a vida sendo prestativo e não se colocando em primeiro lugar. Aí depois que nascem os filhos, aí esquece. Aí esse homem ou essa mulher aí não pensa mais na própria vida mesmo. Né? E esse é o pensamento de que eu não mereço num primeiro momento. Não, primeiro os outros, depois eu me viro. Esse é um pensamento muito sabotador, que é o do prestativo. E às vezes é prestativa, principalmente quando você está assim, casado, e às vezes é prestativo pro de fora, né? Nem de casa. E minha mãe, eu acho que era um pouco isso, ela ajudava todo mundo, ela ajudava a vizinhança,
e às vezes até ficava longe da gente ali, né? Mas ela estava o tempo todo mais na vida dos outros do que na própria vida, né? E isso traz um reconhecimento. Então, por que a pessoa continua sendo prestativa e cada vez mais? Porque isso traz um reconhecimento, traz um agradecimento das outras pessoas. Então, é um jeito também de trazer um conforto. Né? O prestativo, ele tem um conforto em ser prestativo aos outros, né? Mas aí ele deixa de cuidar dele. E eu falo que assim, o problema não é ser prestativo, é quando isso é exacerbado. O problema não é ser perfeccionista, gostar das coisas bem feitas. O problema é quando isso extrapola, é demais e acaba interferindo e atrapalhando a vida. Aí a gente tem o hipervigilante, que é o terceiro desses pensamentos aí, que é alguém que está sempre pensando no que de pior vai acontecer. Então a gente brinca que é o vigia, né? Ele está sempre de plantão, é o guarda da rua, é o vidente, porque ele está pensando o seguinte, né? O pensamento vem assim, nossa, mas isso aqui vai ter problema lá na frente. E se isso acontecer, vai sobrar para todo mundo. Então, quer dizer, ele não consegue curtir o momento porque ele está sempre preocupado. Estava até comentando com você, quando eu fazia festa de final de ano da empresa, eu sofria horrores, porque tinha piscina, tinha que chamar o bombeiro, as pessoas bebiam e eu ficava passando mal, preocupada se alguém batesse cabeça, se alguém pulasse do trampolim, se alguém tivesse uma convulsão na piscina, porque de fato eu tive uma festa que a pessoa ficou fazendo churrasco para todo mundo, né? E no final ele foi dar um mergulho. Ele passou a festa servindo os outros, o prestativo, né? Quando ele foi dar um mergulho, ele tinha comido, ele quase convulsionou. Então, quer dizer, festa de firma para mim era desesperador. Ela só ficava boa quando ela terminava sem nenhum problema. Porque o tempo todo eu estava imaginando onde é que podia ter problema. Quem é que estava cuidando das crianças, essa coisa toda. Os pais estavam lá bebendo, comendo e eu preocupada com as crianças. Ou seja, é o hipervigilante. Ele está o tempo todo pensando no que pode dar de errado. Na vida, com os pais, com os filhos, na festa, se vai faltar bebida, se não vai. É um pensamento, a pessoa não curte. Né? Ela não curte nem o almoço em família, porque ela está sempre preocupada. Ela sofre com antecedência, né? E muitas coisas ela não tem nem ação, né? Mas ela está sofrendo. Enquanto não acontece, não passa aquele episódio, ela está ali. Então, eu queria estresse, né, ansiedade, até acaba, eu acho, também se afastando, né, convívio social, familiar, porque você o tempo todo, você não desliga, né, você não desliga, o tempo todo você está procurando coisas para resolver. Perfeito, e é isso, quer dizer, não descansa e a energia está canalizada para uma coisa que não é legal. É uma preocupação com o futuro. Né? Então, é lógico que a gente tem que ter uma preocupação. Você vai fazer uma festa da empresa, para isso você já contratou o bombeiro, né? Se você já contratou o bombeiro, você não precisa se preocupar se o bombeiro vai dar conta de salvar alguém. Se você já tem lá a ambulância, que legal, tem ambulância, tem médico, tem bombeiro, você pode curtir a festa? Não. Então, quer dizer, a energia canalizada para o lugar errado. Você está fazendo um almoço em família, não curte o almoço em família porque você está preocupado se a bebida está gelada para todo mundo ou se não está. Né? Está participando de um processo seletivo, já está preocupado com a próxima fase, não consegue vibrar porque passou pela primeira fase, pela segunda, já está preocupado com a fase da frente. Isso é muito ruim porque vai consumindo energia, né? Isso não é legal. E aí a gente tem o controlador, né? Controlador. Olha, eu no passado, viu, gente? Eu no passado distante. É isso aí. O controlador ele tem uma necessidade de controlar o ambiente, de dominar aquilo que está acontecendo. E se ele não confia nas pessoas com quem ele trabalha, ele não delega e não divide. Né? E isso é muito difícil para quem é controlador, porque ele está preocupado de como é que aquilo vai acontecer. Então, o tempo todo, ele pode até falar de um jeitinho mais agradável, mas ele fala assim, isso aqui, já fiz, está pronto, viu? Isso aqui não se preocupe, eu finalizo.
né? Por quê? Porque ele quer ter certeza da forma como vai ser finalizado, né? Então, é o controle do começo, do meio e do fim do processo. Então, olha o quanta energia gasta. Às vezes, para fazer uma faxina em casa, a pessoa não permite que outras pessoas ajudem, porque não vai ficar ali, olha, não passou no cantinho, e eu faço primeiro isso e depois aquilo, e não o contrário, né? Então, quanto sofre uma mulher mais controladora e quer tudo do jeito dela, das coisas dela, então ela não aceita, por exemplo, ter uma faxineira, porque a faxineira não vai guardar no lugar errado. Né? E isso serve para tudo. Ah, eu não vou trabalhar lá porque lá é muito longe, lá alguma coisa. Quer dizer, eu não vou controlar o metrô, nem o ônibus. Ah, eu não vou fazer o regime agora porque, na verdade, eu não sei se eu vou dar conta de perder esses quilos que eu estou me propondo. Então, deixa para depois, melhor não fazer agora. Se eu não estou no controle, nem faço. Essa é a fala do controlador. Se eu não estou no controle, nem faço, faz você. Né? Ele não divide. Eu na empresa, né, na última que eu trabalhei, a penúltima, né, que eu trabalhei, e depois que eu li o que é do controlador, eu me percebi nele. E aí eu percebo que todo o serviço, eu queria estar envolvido em tudo, eu queria estar sabendo de tudo. Eu mandava projeto, fazia as coisas, fazia um monte de coisa. Claro que era me pedido e eu dava o meu máximo. Só que eu também, essa forma controladora de estar vendo tudo que está acontecendo na empresa e estar participando de tudo porque eu queria saber, acaba também amedrontando as pessoas, né? Acaba afastando de certa forma, né? É bom porque você tinha controle de tudo, você sabia, você era muito ativa, mas ao mesmo tempo as pessoas não querem conviver e acaba gerando medo até para quem está acima. Então foi uma das coisas que eu percebo que me prejudicou muito nessa vida profissional. A Aline está aqui falando, né? E a Cris Antunes também. E é isso, eu tenho muito forte isso, e o legal de você perceber é justamente quando você se toca, né? Então, essa questão de, não, eu preciso saber tudo porque não pode sair errado, porque eu vou ser julgada, e é muito forte. E a gente vê quanto a gente se desgasta com isso e às vezes não é necessário, né? Às vezes o teu colega, o teu parceiro faz tão bem quanto você. É uma questão de acreditar no outro. Sim. Também. Sim. E aí a gente tem o hiperrealizador, né? Quer dizer, ou seja, são pensamentos nossos, na nossa cabeça, que geram comportamentos. Então, o hiperrealizador, ele está sempre com a agenda cheia, porque é competitivo. Então, ele está sempre com muita coisa para fazer e não deixa um tempo nem para descansar, porque ele acha que tempo é dinheiro, trabalhar é necessário. Então, é aquela dona de casa, por exemplo, que não se dá o direito de sentar e descansar no meio da tarde e ler um livro. Não, isso não é possível. Tem roupa para passar. Sim. Né? Que mais que a gente tem aí de hiperrealizador? A pessoa que nunca está contente com aquilo que ela tem. Então, assim, não, mas eu preciso trocar de carro. Para trocar de carro, eu preciso trabalhar mais. Né? Eu preciso pintar a casa toda. E eu preciso render mais. E eu preciso trabalhar mais. E eu preciso ganhar mais. Então, é uma pessoa que está sempre em ação, ela precisa se sentir bem-sucedida. E nunca está bom o suficiente. Então, eu já ouvi, inclusive, assim, é aquela profissional que está no parquinho com a criança, mas ela está resolvendo o problema no WhatsApp da empresa, porque ela não consegue parar. E aí, obviamente, se sente culpada. E aí, Rê, tudo bem? E aí, assim, se sente culpada porque ela não está nem com a filha, ou com o filho, e nem na empresa. Ela está tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo, simultaneamente. Esse é o hiperrealizador. Ele não sabe o que é descanso, ele não se permite descansar. Né? Ele acha que não é certo ter um período de descanso, um período para pensar coisas novas. A agenda tem que estar lotada, vai dormir cansado. Aí ele se sente realizado, porque aí ele foi produtivo. Tá sempre se cobrando, né? Até vergonha falar que tirou um cochilo à tarde, né? Ele não fala, não tira, não para. O negócio é falar que acordou às
3 da manhã e foi até as 2 da manhã no pique da Globo. Trabalha no sábado, trabalha no domingo, quer dizer, é uma ânsia aí de não ter tempo para descansar, porque não entende a importância de renovar, inclusive, pensamentos, né? É muito focado na execução. O hiperrealizador, ele é muito focado na execução. Tá cheio de planos o tempo todo. É isso aí. O próximo aí aqui é o Vítima? Podemos falar dele. Pode ser ele? Pode, o pensamento... Era eu também, viu? Era você, me conta aí um pouquinho. Ai, menina, vítima reclama, né? Eu reclamava o tempo todo que eu era, principalmente em emprego, né? Nesse penúltimo emprego. Então, assim, as coisas aconteciam, mas eu se apegava a tudo e eu reclamava, eu era injustiçada, ninguém me dava oportunidade, que eu podia ser mais, que não sei o quê, mas eu sempre jogava, assim, a responsabilidade da minha vida eu sempre joguei para o outro, né? E eu não tinha o poder de realização nessa parte. Eu fazia as coisas, mas eu sempre acontecia alguma coisa e aí eu, em vez de usar o que acontecia como força, eu usava para me diminuir, para me vitimizar, para as pessoas sentirem dó, e aí acabava no nada. Cláudia, essa sua fala é perfeita, porque o vítima, ele tem uma autoestima, e quando a gente fala, olha, o pensamento vitimista, a pessoa acha que está sendo julgada. E a história não é essa de estar sendo julgada ou não. A questão é, a autoestima, ela é muito baixa, ou às vezes ela ainda existe. Então, a pessoa sente mesmo que ela está sozinha no mundo, não tem ninguém para dar suporte, para dar... Falhou. Vocês estão ouvindo ela ou é só eu que não estou ouvindo? Opa, ela entende que ela não está sendo vista, que ela não está sendo valorizada. Então a gente fala que o pensamento vitimista é muito do ai de mim, né? Coitada de mim. Porque a pessoa sempre acha o seguinte, eu não tenho apoio, né? Eu não tenho apoio, com quem que você pode contar? Ah, eu acho que eu não posso contar com ninguém. Ela sofre muito. Emocionalmente, o pensamento do vítima é de sofrimento. Ela faz um monte de coisa para os outros e fazer... Meu Deus, o povo está acordando agora. Né? E aí, ela precisa muito da atenção e da afeição dos outros. Porque ela foca exatamente nisso. Ela não se levanta e pensa, você é capaz. O pensamento acho que eu não vou dar conta. A mãe que acha que não vai dar conta de tudo. Ela tem casa, ela tem comida, ela tem filho, ela tem a vida dela, ela ainda tem emprego fora. A pessoa que tem que perder 30 quilos, que fala, eu não vou dar conta, né? A pessoa que está buscando uma recolocação no mercado, que fala, nossa, mas todo mundo está tão melhor do que eu não tenho aquele MBA, e eu ainda não finalizei aquilo, e a minha faculdade não foi de ponta, né? Eu já estou com 49 anos, cabelo branco, ninguém vai me contratar. Ou seja, o pensamento é sempre de baixa estima, ela não leva em consideração todo o repertório que ela tem, a pessoa. Ela está pensando no que os outros vão dizer dela e que ela não é boa o suficiente. Então, o vítima realmente é um sabotador que estraga vidas. Ele estraga vidas. Porque a pessoa fica esperando que o outro eleve a autoestima dela. E a autoestima ela é individual. A gente tem que fazer o trabalho nosso, né? A gente é que tem que fazer a coisa acontecer. Então, o vítima tem isso igual de mim. Oi, Clau. Puxar a responsabilidade, né? Depois que eu resolvi puxar a responsabilidade para mim, né? Entender que eu sou o causador de tudo, né? Eu que decido se eu vou sofrer, se eu não vou sofrer, se eu vou agir na situação, se eu não vou agir. E aí quando você puxa a responsabilidade, aí você para de sofrer. Porque eu teve uma época que eu chorava dia e noite, né? Que eu achava que eu era injustiçada.
Mas aí quando eu puxei a responsabilidade e entender que eu sou o co-criador da minha vida, né? E aí foi a hora que eu acordei. Eu falei, opa, tudo que está acontecendo é porque eu estou deixando acontecer, né? Eu estou absorvendo dessa forma. Perfeito. Perfeita a sua fala. E é exatamente isso. Então, a gente percebe o seguinte, que os pensamentos levam a sentimentos que a gente passa a ter. Esses pensamentos e sentimentos levam a pessoa a ter ou não determinados comportamentos que levam a resultados positivos ou não. Então, né, pensamento leva a comportamento que leva a resultado. Se eu não acredito em mim, que tipo de comportamento eu tenho, que resultado que eu alcanço? E se eu não acredito em mim, como é que o outro vai ficar batendo na minha portinha e falar assim, não, vamos lá, eu acredito em você, eu acredito em você. Se não vier de dentro para fora, então, quer dizer, a musculatura tem que acontecer de dentro para fora. E aí a gente tem mais 3 aí que são outros pensamentos. Então, a gente tem, por exemplo, o hiperracional. O hiperracional, para algumas pessoas, a gente brinca que assim, é o homem de gelo, a mulher de gelo, aquela pessoa durona, só aceita o que tem lógica, né, se faz sentido, se tem fatos e dados. Então, essa pessoa, ela tenta não demonstrar os próprios sentimentos e emoções e não aceita as emoções e sentimentos e dificuldades dos outros. Né? Ela não consegue, a pessoa não consegue ter uma conversa onde o outro começa a falar dos sentimentos. Né? Então, e ele também, quando pensa nas situações, né, no ambiente, se for algo novo, que não está estruturado, que ele não confia, ele fala, esquece, é furada. Então, por exemplo, eu lembro quando eu trabalhei muito com seleção e eu ligava para candidato com vaga confidencial de executivo. E é lógico que é vaga que, se você der dicas da empresa, a pessoa já mata qual é a vaga e qual é a empresa, dependendo do segmento. Então, a gente dizia, né, olha, eu estou com uma posição, é uma posição de executivo financeiro, de executivo na área de seguros, tal, tal, tal. E tem gente que não participa do processo porque fala assim, imagina, nem sei quem é essa daí. E perdia às vezes, né, de participar de uma posição com cargo excelente, que é de uma vaga com X benefícios. Então, assim, o hiperracional, ele tem problema, inclusive, nos relacionamentos, porque ele é muito percebido como frio, como distante, seja marido, seja mulher, namorado, o chefe, o gestor. Quer dizer, ele não consegue. Se a pessoa começar a contar uma história ali para ele que envolva uma dificuldade, a pessoa se coça inteira. Eu tive um gestor que eu entrava na sala dele e normalmente eu ia falar de problema com funcionário. E era um engenheiro, né? É um engenheiro até hoje. E ele afastava a cadeira e cruzava os braços. E eu trabalhei com essa pessoa há quase 5 anos. Lá pelo 2º ano, eu já estava, né, não aguentando mais. Aí eu falei para fulano, falei, escuta, deixa eu te dizer uma coisa. Toda vez que eu entro na sua sala, você afasta a cadeira e cruza os braços. E ele estava exatamente nessa posição. E você me fala que você está quase de saída. E eu falei, eu preciso decidir coisas com você. Férias dos teus funcionários, né? E aí ele ficou transparente. E aí eu falei assim, eu não quero discutir problemas que eu sei que te incomodam, mas eu tenho que discutir uma grade de férias e é com você, não é com outra pessoa. Se os teus funcionários estão em conflito, eu tenho que falar com você. Se tem gente pedindo demissão, eu tenho que falar com você. E aí nunca mais ele fez isso. Mas aí eu aprendi, por exemplo, que eu tinha que levar uma planilha. Aí ele pegava a planilha como se fosse um bolo, assim, sabe? Aí ele punha em cima da mesa e aí a coisa andava. Gente, eu juro que isso é verdade. E aí toda vez que eu entrava na sala dele, eu entrava com uma planilha. Mas olha só, e era o jeito que funcionava. Né? Então, aí sim, ele falava, tá bom, então esse primeiro sai de férias, depois esse, depois esse, depois esse, pode processar. E aí ele se sentia pleno, porque ele tinha uma dificuldade enorme. Né? Então, esse é o pensamento. Né? O tempo todo e para não se mostrar. Não tem contato, não tem muito contato humano, né? Ele não tem proximidade, ele não quer saber a história, ele não quer envolvimento, né?
Perfeito isso, ele não quer proximidade. Olha, é exatamente isso. As pessoas tinham uma dificuldade e ele permitia que algumas pessoas chegassem e ficassem mais próximas, mas a maioria não. Então a maioria procurava outros gestores que não eram ele, que não era o gestor direto. Exatamente por isso. Porque ele se resguardava de um jeito que ele era visto como frio. E na verdade essa pessoa sofre. Ela sofre. Né? As pessoas acham que ela é ruim, ela é distante, mas ela que sofre, porque ela tem uma dificuldade nesse relacionamento em se mostrar. É aquela pergunta, então esse é o hiperracional. Ser feliz ou ter razão, né? Pois é. E às vezes a gente tem pensamentos assim, né? Não, nem vou tentar por isso aqui porque não vai dar certo. Ah, negócio novo, empreender. Imagina, nunca fui empreendedor. Né? Ah, tem curso do Sebrae, mas nem vou fazer. Né? Porque acho que não é a minha praia. E aí, nunca fiz isso. Em tempos de pandemia, né? Mas eu nunca fiz isso. E olha quanta gente está fazendo, né, Rê? Quanto gente está fazendo e está fazendo a diferença, né? Se não tiver um pensamento como esse. E aí nós temos mais dois. Um deles é o inquieto, que a gente chama aí de vida louca, né? Por que vida louca? Como é que a gente pensa no inquieto? O inquieto é uma pessoa que tem pensamentos aí de sempre procurar algo mais. Ela é uma pessoa de pensamentos inquietos. Essa pessoa, acho que quando dorme, ela apaga, mas aquilo ainda assim cheio de sonhos, né? Então, por quê? Nunca está satisfeito com a função atual, com o relacionamento atual, com o emprego atual. Ah, eu estou fazendo um curso de gestão financeira. Nossa, mas eu acho que talvez a gestão de RH fosse mais legal. Aí ele para o financeiro e começa a RH. Aí ele está fazendo RH, ele acha que não vai ter tanto trabalho. Aí ele para o de RH e vai fazer o de logística. Ele marca um monte de coisa para o final de semana, ele se compromete, e aí de repente ele está num barzinho e as pessoas, vamos, a gente marcou de ir para outro lugar. E fala, não vou não, aqui tá bom. Mas você se comprometeu lá, a gente falou que, não, mas dá uma desculpa lá, porque aqui tá melhor, vou ficar por aqui. Ou dá cano mesmo, marcou um monte de coisa e esquece. Aí alguém chamou para ir pra praia, dá cano na pessoa e fala assim, sabe o que é? Nossa, tive que ir. Ou seja, ele tá atrás daquilo que é mais legal. E normalmente tem uma dificuldade com aquilo que é rotina, que é mais duradouro, né? Tem uma dificuldade de manter aí. Na verdade, essa pessoa às vezes tem uma dificuldade muito grande de se prender às coisas, porque ele entende que se prender é se aprisionar. Né? Então, há uma rotina, há um curso até o fim, começa um MBA e não termina. Né? Isso aqui vai levar 2 anos, coisa chata pra caramba, melhor fazer curso pequeno, curso curto. Então, o pensamento inquieto, às vezes a carreira não deslancha. O relacionamento não acontece, não deslancha, porque está sempre trocando de namorada. Ou de namorado, ou de emprego, né? Então, ou de amizades, ou de lugar que vai. E eu acho que em atividades também, assim, que nem emprego, essas coisas, é aquela sensação de faço, mas não faço nada, né? Não concluo nada, né? Você tem a sensação, você ocupou o dia inteiro, você fez 1000 coisas, mas você não concluiu nada, então você não fez nada. Porque é o inquieto, ele não senta na cadeira, né? É aquele que levanta tomar uma água, daqui a pouco ele levanta toma um café. Ele tem uma dificuldade de lidar com a rotina. E é bem isso. Começa 3, 4, a dona de casa, ou a pessoa em casa que começa 3, 4 coisas ao mesmo tempo. E aí ela não finalizou nem a limpeza, nem a roupa, nem a alimentação, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas ninguém tem onde sentar, né, na casa. Você fala, onde eu posso sentar? Não. Né? Melhor você esperar um pouquinho ali na varanda, porque eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo. Esse é o pensamento inquieto. E aí a gente tem um outro, né, que é o esquivo. Esperando esse último aí desesperadamente. Pois é. Quando a gente fala do esquivo, é muito legal quando a gente passa a ter a percepção de que a gente tem esse comportamento. Porque o esquivo, ele escorrega. Ele é sabonete. O que acontece com a pessoa que tem essa tendência mais de se esquivar? Ela não arruma briga, ela não fala que não, ela não discute,
ela não se opõe, mas ela vai embarrigando, ela vai procrastinando. A gente fala muito do sabotador fazer com que a pessoa procrastine, né? Ela vai procrastinando e vai embarrigando o que tem que fazer. Então o esquivo, ele fala, nossa, mas era eu? Ficou para mim fazer isso? Ou então ele começa assim, regime, deixa para amanhã, para segunda, para outubro, né? Eu vou ter que ter aquela conversa difícil. Não consegue ter a conversa difícil com o marido, nem com a esposa, nem com os filhos. Vai embarrigando. Eu atendi certa vez uma pessoa que trabalhava com o irmão, eles ficavam todos os dias, ele tinha uma dificuldade, ele queria, enfim, fazer coisas diferentes, ele queria propor para o irmão e ele não conseguia. E eu falava, mas vocês não trabalham no mesmo lugar? Não, a gente trabalha. Mas não dá para chamar e falar assim, queria me reunir com você, queria falar de uma coisa diferente. E ele não conseguiu fazer isso. Ele falou assim, não dá, é meu irmão mais velho, eu tenho muita dificuldade de fazer isso. E eu acho que eu não dou conta. Olha que situação, a pessoa está ali sofrendo dia após dia, 365 dias ao ano, com o familiar, com o chefe, com o colega de trabalho, com uma coisa que irrita, e ela não caminha. Então, assim, ele foge de conflitos, de situações desagradáveis, de regra, de agenda, de atividade chata, né? Todo mundo tem atividade chata. Rotina, mas ele não... Do lar, a pessoa nunca faz. É sempre assim, daqui a pouco eu faço. Não, eu já vou fazer. Mas você fez? Não, ainda não fiz. Essas são falas do esquivo. Já vou fazer, daqui a pouco eu faço. Me esqueci. Não, mas daqui a pouco eu faço. Mas não se levanta para fazer. Né? Então, às vezes, no ambiente de trabalho é a mesma coisa. Né? É um sabonete. Oi, Silvio. E depois ele acaba causando uma explosão, né? Porque o negócio vai se acumulando, vai se acumulando. Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Não tô te ouvindo. E agora? Ouviu? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu acho que eu vou ter que sair e você me puxar de novo, porque eu não tô conseguindo te ouvir. Meu Deus, será? Ficou mudo de novo. Você me ouve? Tô normal aqui. Tô ouvindo normal. Você me ouve? Eu não te ouço. Eu vou sair, você me puxa? Beleza. E aí, pessoal, vocês estão me ouvindo? Cadê ela aqui? Cadê ela aqui? Tá aqui. Oi, voltou. Oi, voltou. Então, o esquivo acaba depois acontecendo uma explosão, né? Porque ele vai só fugindo, e a hora que alguém chega assim, que não aguenta mais, aí o negócio já entornou e já... Isso é péssimo para relacionamento, né? Porque a pessoa, ela não diz que não quer fazer, ela não diz que ela não quer ir na casa da sogra no final de semana, ou na casa da mãe, ela combina com todo mundo e depois chega mega atrasada porque ela não queria fazer aquilo na verdade. Então é no trabalho, é na vida, é no relacionamento, é na própria casa, é com os familiares. E são pensamentos que ficam lá, putz, eu não queria fazer isso. Então ele vai embarrigando. Por que chega atrasado? Porque não queria estar lá, né? É muito nesse sentido. A Aline colocou aí que prefere a paz dela do que entrar na discussão, né? É uma das salas do esquivo, né? E aí a gente fala muito desses sabotadores todos. Obviamente eles são colocados dessa forma para que a gente entenda melhor o que acontece com a gente. E a ideia é falar para ter consciência e depois a gente trabalhar no enfraquecimento desses sabotadores. A gente fala da neutralização desses sabotadores. Então, assim, os pensamentos, eles não morrem, mas a gente consegue enfraquecê-los. De que forma? Contestando esses pensamentos. E contestar não é dizer o contrário. Eu falo muito de criar uma armadura interna onde o pensamento vem e você é mais forte que ele.
né? Onde você tem uma empatia maior por você, você cria uma empatia com você começa a fortalecer a sua musculatura, né? E aí, assim, você começa a diminuir a força do crítico, você fala assim, não, não, não. O pensamento tá vindo, você fala, não, 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 agora não, vamos lá, e você desvia esse pensamento e contesta, né? Para não ser refém dos sabotadores. Então, a gente fala muito de uma contestação. Então, por exemplo, e aí é individual de cada um, porque cada um tem os seus sabotadores, e dependendo da área da vida, a gente tem um sabotador maior ou menor. Né? Então, eu posso ter sabotadores aí que me atrapalham na vida profissional, outros que me atrapalham em casa, outros para fazer uma live, né? Eu posso não ser esquivo na minha vida, mas para fazer a primeira live, né, Clau? Demora um tempão, me esquivo, aí a gente vai demorando, vai procrastinando, postergando. Então, é entender assim, olha, qual é a meta que eu tenho? E o que é que está me atrapalhando? Qual é o pensamento que vem e fica ali, ó, remoendo? Conseguir entender, esse pensamento é um pensamento meu, é um pensamento que eu escutei lá atrás e eu continuo carregando comigo, é algo que alguém me disse, né? Então, é muito legal quando você escuta assim, eu atendo as pessoas, eu escuto assim, isso aqui eu ouvi de uma tia, assim, cuidado, muito cuidado. E a pessoa fica com aquilo para a vida inteira. Né? Eu acho que você está sendo enganado. E a pessoa fica com medo de ser enganada uma vida inteira. Presta atenção. Será que as pessoas não estão te enganando? E a pessoa fica cismada uma vida inteira. E aí, como é que a gente contesta esse tipo de pensamento, né? Então, quando a gente fala assim, eu não sou capaz, eu não dou conta de fazer isso. Eu não consigo dar conta de casa, família, filho e tudo. É muito difícil para mim trabalhar fora. Eu não vou conseguir me tornar um gerente. E aí, a contestação, ela é muito de criar uma frase que você combata esses pensamentos, né? Para cada meta e para cada sabotador tem uma frase muito forte, né? Então, entender aquilo que você tem como repertório, né? Não, eu sou capaz de dar conta por conta disso e disso e daquilo. Eu posso me tornar um gerente, sim, né? Com base nisso, nisso e nisso. Eu sou muito bom em fazer isso. Então, eu atendi uma pessoa, por exemplo, que já trabalhou comigo e a pessoa não consegue enxergar os seus valores e as suas qualidades. Super rápida. Nossa, era mega ágil com as planilhas, não perdia prazo de nada, muito correta, muito organizada. Às vezes eu organizava até a minha mesa, que eu falava assim, eu preciso das minhas pastinhas. Não, estava muito desorganizado, ia lá, organizava. E a pessoa não consegue enxergar em si o quanto ela tem de repertório, de coisas boas, na hora que vai fazer uma entrevista. No que você é boa? Eu sou organizada pra caramba, eu sou mega boa aí em fazer planilha, eu sou rápida, eu lido com rede social. E a pessoa não reconhece isso nela. Atenciosa, gostava de atender gente. Olha quantas qualidades, né, que podem ser a contestação. Por que essa vaga pode ser sua? Né? Porque eu sou boa nisso, nisso e nisso. Como é que você vai conseguir perder 30 quilos? 1 quilo de cada vez. Né? Eu não preciso ter o potinho ideal, nem o cardápio todo pronto, e nem o tênis maravilhoso para fazer a minha caminhada. Né? Ou seja, são contestações aí para acabar com o sabotador. Então a gente fala muito o seguinte, evita o julgamento, principalmente daquilo que já foi passado, porque se já foi vivido, é passado. E se é passado, ficou como lição aprendida, como repertório. Porque ficar revivendo aquilo que já aconteceu é só remoer. Energia gasta em moinho que não vai para lugar nenhum. Jorrando água boa em lugar ruim. Olha como é isso. O Rê está colocando aqui, adotar mini hábitos. E é isso. Né? Mini hábitos, planos de ação pequenos, ações pequenas que se tornam ações maiores. Né? Pensar qual é o modo completamente novo de fazer isso, se desse jeito aqui não está dando certo. Como é que eu posso melhorar?
Como é que eu faço isso diferente? Né? Viver melhor com os seus próprios princípios. Né? Isso aqui me faz bem? Se não faz bem, como é que eu vou lidar com isso? Lógico que a gente não joga trabalho pelo ar, não sai... Né? Ninguém hoje consegue simplesmente, ó, não quero mais, pronto, acabou, virou e sai. Mas como é que você se blinda para viver melhor naquele lugar até ter uma situação melhor que aquela? O Cortella fala muito isso. Como é que você vai fazer o seu melhor enquanto você não tem uma situação melhor que aquela? Né? Então, é isso. Como é que a gente vai viver em harmonia com o nosso senso de valor, de propósito, de significado? E aí, então, um exercício muito legal de fazer é que é assim, você está numa situação muito ruim, o Xized, ele fala o seguinte, se imagina alguns anos na frente, ou bem lá na frente, e reveja as escolhas que você está tendo que fazer agora. Você faria essas escolhas novamente? Então, imagina, você está num impasse de carreira, ou está num impasse de vida. Se imagina 5 anos para frente, se imagina 20 anos para frente, pensando na situação. Será que essa situação é tão ruim assim? Será que essa decisão que você está pensando em tomar lá na frente seria a decisão que você tomaria? Ou seja, sai daquele espaço e tempo, se joga lá na frente e percebe, é essa a decisão que eu quero tomar? E segundo ele, isso facilita muito. Você fala assim, não, não é isso que eu quero para minha vida. Ou então, nossa, é isso que eu quero para minha vida. Você quer se separar mesmo? Não quer se separar? Né? Essa é uma relação que eu quero levar? Será que eu vou me arrepender quando eu tiver 70 anos nessa situação? Né? Será que eu vou ficar mais 5 anos nesse emprego? Não, eu quero, porque aqui eu tenho uma carreira. Ok! Né? Então, eu vou me blindar e vou trabalhar. Né? Até eu não ter uma outra empresa melhor. Ou é esse o relacionamento que eu quero mesmo? Não, não é. Acho que já deu. Então, como é que eu vou me organizar para sair dele da melhor forma possível? Né? Então, são coisas aí, e ele fala muito de ativar o sábio que existe em cada um de nós. Como é que você ativa o sábio? Contestando o pensamento. Porque se eu não mudar o pensamento, não adianta eu mudar de comportamento. Se eu tenho um pensamento gordo, eu vou continuar tendo um pensamento gordo, de que hoje eu mereço uma goiabada. Aí andou 5 quilômetros, né? A pessoa fala, pô, hoje andei 5 quilômetros. Mas ela chega em casa e ela fala assim, mas eu mereço uma goiabada porque eu andei 5 quilômetros. E aí? Goiabada com queijo, então, melhor ainda. Ah, um pote de doce de leite, porque eu andei 5 quilômetros. É o pensamento que não mudou. Aí ela muda o comportamento, mas o pensamento não. Qual é o resultado a ser alcançado? Será que o resultado vai mudar? Eu insisto nas minhas falas, né? Pelo que eu estudo, tudo começa com pensamento, né? E a partir do momento que a gente começa a questionar os nossos pensamentos, a moldar ele, né? E a transformar esses pensamentos, automaticamente e consequentemente a gente começa a olhar o comportamento e começa a alterar também. É uma sequência, né? É que nem o Renato comentou aí, são pequenos hábitos e só que você vai dando cada dia um passo, né? É que nem o pessoal, eu quero emagrecer. Mas ele levou 30 anos para engordar 40 quilos a mais. E aí ele quer perder tudo isso em 1, 2, 3 meses, 1 ano, 2 anos. Então é saber, né, que não é dessa forma. Olha seu corpo, né? É autoconhecimento, né? Se escuta, se enxerga, vai no seu tempo, respeita, vai mudando o pensamento, vai mudando a consciência. Porque se não, é que nem falou, se não mudar aqui, eu vou perder realmente esse peso em 5 meses, fazendo ou uma cirurgia ou umas dietas explosivas aí. Mas eu não mudei o pensamento e a hora que eu resolver voltar, e vou voltar, que isso é fato, que eu não mudei o pensamento, vai acontecer tudo de novo. Eu vou engordar, eu vou me sabotar de outras formas, porque eu não alterei a minha forma de pensar. Perfeito. E aí acaba levando para outras coisas, né? Então, ou vai gastar demais em roupas, ou vai comer e passar mal, né? E a gente sabe disso. Ah, por quê? Porque ainda quer continuar comendo naquela quantidade. Então, assim, quando eu parei de fumar, eu engordei 30 quilos. Tamanha ansiedade. Né? Então, como é que você lida?
E o Rê está colocando, né? Querer mudança drástica, a probabilidade de não focar é maior. Porque aí não se estrutura como plano de ação para fazer as viradas. Seja do emagrecimento, seja da mudança de empresa, seja para comprar um carro novo, seja para mudar de casa. Então, não precisa ser perfeito, mas a gente precisa ter um passo depois do outro. A carreira, você estuda, né? Você é criança, você primeiro engatinha, aí você aprende a se segurar, depois você vai andando, depois é bicicleta com rodinha, depois bicicleta sem rodinha, depois é o skate e por aí vai. E na vida é assim também. Qual é o passo seguinte? E qual é o passo seguinte? Porque senão a frustração é inevitável mesmo. E aí, sabe o que faz? Esse objetivo, né? Então, qual é a minha meta? Exatamente. Qual é a minha meta? Mas pequenas metas. A gente fala de meta SMART. Pequenas metas. Para eu perder 30, eu vou fazer isso em quantas semanas, em quanto tempo? A gente sabe que quando começa a emagrecer, você perde muito peso. Depois o corpo ele vai dando estabilizada. Então, assim, quanto eu vou perder? Quanto tempo eu vou levar para perder 1 quilo? E 5? E 10? E 8? Às vezes volta, e aí eu tenho que manter o pensamento vigilante, o modo sábio, né? Para estar atento. Então, realmente, a gente tem tudo isso. E eu não lembro quanto a gente tem de tempo ainda na live, porque eu acabei caindo 2 vezes. Uma das coisas que a gente pode fazer, e aí a gente pode passar, eu vi até o Rê falando para alguém que a gente fala do teste, existe um teste a ser feito, que é gratuito, onde você conhece... Está em 56. 57. Ok, tá. Então, a Cláudia vai passar para vocês aí algumas informações sobre o coeficiente de positividade, que é viver no modo sábio, como é que a gente faz para viver no modo sábio, e o teste, que também é gratuito, para você olhar como é que estão os seus sabotadores nesse momento. E dá para refazer o teste a hora que quiser. E ir aumentando o coeficiente de positividade. O legal é sempre fazer o teste à noite, porque é o seu momento mais cansado. E aí você percebe onde é que está a maior sabotagem. Então, a gente tem uma outra live que a Cláudia vai colocar também. Se vocês quiserem mais informações, eu fiz uma live maior numa semana de carreira. Aí é uma live de 1 hora, mas aí tem uma estruturação muito maior aí de informações. Cláudia, eu quero muito te agradecer pela oportunidade de estar aqui com você hoje. Eu que agradeço. Foi um aulão para mim também, né? E proporcionar para o meu pessoal, a minha família, né? É muito bom isso. Eu aprendo muito, né? Quando você falou de sabotadores, eu me interessei, fui em busca de mais conhecimento. E aí eu também levo para as pessoas que estão à minha volta, né? Isso é muito bom. Eu que agradeço. Pessoal, família, a Silmara, como eu falei, ela é psicóloga, né, e coach, né, e ela atende também, ela faz processo de coach e também na parte de sabotadores, ela está se especializando cada vez mais, então se tiver dúvida aí, quiser o contato, segue ela no Insta dela, entre em contato, pode falar comigo que eu também passo, e é isso aí, pessoal, vamos viver o hoje, né, vamos olhar se a gente está no modo sábio ou no modo sabotador. E valeu, Sil, eu que agradeço, valeu, foi bom demais. Um grande beijo. Rê, saudades imensas de você. Tem o meu CD que você gravou para mim inteirinho aqui até hoje. Gente, um grande beijo. Pessoal, um beijão, obrigada família, uma linda noite sempre, né? E valeu pelo prestígio, adorei. Obrigada, boa noite. Boa noite, beijão.